Pronto. Vamos dar continuidade, né? A economia agrária na América Latina. A estrutura fundiária não sofreu grandes transformações com relação ao modelo agrário desenvolvido durante o período colonial. Nesse modelo, os trabalhadores rurais eles perdem a propriedade da terra e abandonam o campo por razão tanto da falta de financiamento da infraestrutura oferecida pelo governo. Tem como característica também a concentração de terra nas mãos de uma minoria de proprietários, né? E daí é que se dá origem aos diversos movimentos sociais que atuam contra essa exclusão social, né? E também a favor da reforma agrária, onde esses movimentos eles buscam, né? Eles lutam por reivindicar essa desapropriação de terras improdutivas e também a implantação de assentamentos nas quais as famílias elas recebem pequenos lotes para praticar agricultura. Então, a economia agrária na América Latina, a gente vê que ela não acontece de forma homogênea, né? Ela acontece a distribuição das terras ela é de forma concentrada. Como assim? Onde a maior parte, né, das terras elas estão concentradas nas mãos de poucos, que são quem? Os grandes latifundiários, os grandes produtores de terra, que têm condições de comprar, né, essas terras e no caso, as pessoas elas acabam se tornando subordinadas ou às vezes elas são expulsas, né? Elas são automaticamente expulsas dessas terras por não terem como comprá-las. Então, às vezes são sujeitos. Por isso que criaram-se esses movimentos, né? Como uma forma de buscar, reivindicar essa desapropriação dessas terras que são improdutivas, que muitas vezes não são utilizadas para nada, nem para a produção, nem para a criação, para que pelo menos ela tenha onde morar, onde produzir, tá? Então aqui a gente pode ver, né? Um pequeno agricultor com um pequeno pedaço de terra, aqui só o que ele tem. E aqui o grande latifundiário com maior riqueza, né, dessas terras. Aqui é uma imagem que mostra o movimento das pessoas sem terra, né, em busca seus direitos enquanto cidadão. E aqui grande latifundiário com as terras cercadas somente para ele. Então, infelizmente, na América Latina se vê essa desigualdade, né, social também no campo. Por isso são criados esses movimentos, né, em prol, né, da reforma agrária já, que é o que não foi estabelecido ainda, esse tipo de reforma no Brasil, certo? Então, a economia agrária e o contraste tecnológico. Os contrastes tecnológicos no espaço agrário da América Latina, eles se referem em sua produção agropecuária. Essa situação, ela constitui um dos principais entraves ao desenvolvimento do setor agrícola latino-americano. As pequenas e médias propriedades, elas respondem por uma parcela significativa de produtos, como milho, feijão, batata, que são desafiadores no mercado interno. O incentivo que as grandes propriedades recebem dos governos deve-se muitas vezes à pressão de grupos internacionais originados de países desenvolvidos, interessados em suprir seus mercados consumidores. Então, nos latifúndios, né, monocultores, a alta produtividade que são destinados ao mercado externo. Em alguns países da América Latina, a criação de gado, né, gado de corte, principalmente bovino, também é destinada à exportação. As pequenas e médias propriedades, ela respondem por uma parcela significativa de produtos destinados à alimentação básica da população e também por uma pequena parcela da produção pecuária. Porém, a produtividade é baixa nessas propriedades, pois elas não conseguem se modernizar em razão da falta de apoio financeiro e também da assistência técnica. Na América Latina, é necessário uma política agrícola que incentive, né, os pequenos proprietários que produzem para o mercado interno
de cada país, assim como ocorre também com os grandes proprietários que produzem para o mercado externo. Então, além da questão da desigualdade, né, do campo, dessas extensões de terra estarem concentradas nas mãos de poucos, existe também esse contraste tecnológico, né? Aqui os pequenos produtores que só contam com sua força de trabalho, com algumas ferramentas mais rudimentares, e os grandes proprietários, além dessa grande extensão de terra, também contam com grandes máquinas, né, que favorecem a produção de forma mais rápida e também aumenta-se a produtividade com maior rapidez, né? Então, o que é que essa imagem quer dizer, né? Que mostra principalmente os grandes proprietários, né, tomando de conta, né? Ou seja, ele, através dos seus recursos tecnológicos, ele consegue suprimir aquela minoria, né, dos pequenos proprietários, certo? Os recursos minerais da América Latina. A América Latina e o Caribe foram uma das regiões do mundo mais ricas em reservas naturais, minerais, e um importante exportador desses produtos. No entanto, as exportações da região elas se concentram em minerais primários e se caracterizam pelo baixo grau de elaboração e transformação no total. Brasil, Chile, México, Peru, eles representam cerca de 85% das exportações da região. A especialização dos países da América Latina e Caribe como fornecedores de minerais primários e históricos, recentemente eles estão relacionados com a orientação cada vez maior das exportações regionais para a China e também o resto da Ásia, cuja demanda ela se concentra em matérias-primas como o minério de ferro, o minério de cobre. E hoje, aproximadamente 80% das exportações de minerais da América Latina e do Caribe, eles concentram em grupos de cobre, ferro e aço, metais preciosos. Além da China, né, dos Estados Unidos, que estão entre os principais destinos para exportação de minerais da América Latina. Aqui a gente pode ver os países que têm a maior exportação desses minerais, né? No caso aqui o Brasil, ele apresenta, né, uma grande expressão, o Chile, o México, o Peru e também o resto da América Latina. A Argentina tem uma pequena parcela, né? A economia regional e os blocos econômicos da América Latina. Os blocos econômicos são grandes grupos de nações que eles compartilham, né, algumas medidas no intuito de desenvolver sistemas comerciais, políticos e sociais. As organizações intergovernamentais elas estabelecem planos que buscam, né, o aumento da circulação de mercadorias, de pessoas e também de capital. Então, os blocos econômicos eles são classificados em 4 tipos. As zonas de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. Por fim, a união econômica e monetária é quando os países do mesmo bloco eles adotam uma única moeda de circulação entre eles. Por exemplo, o euro na União Europeia. Vamos conhecer agora os principais blocos. Os principais blocos da América Latina são o ALADIN, que é a Associação Latino-Americana de Integração, que ele é formado por 12 países e o seu objetivo ele busca incentivar o comércio entre os países membros a fim de criar um mercado comum latino-americano. Atualmente, tal integração é improvável, já que os principais parceiros econômicos dos países eles se encontram fora da associação. O MCC, né? Ele é o Mercado Comum Central Americano. Ele é formado por 5 países da América Central, que são a Costa Rica, o El Salvador, a Guatemala, Honduras e a Nicarágua. Seu objetivo é a integração econômica e financeira dos países membros. O CAN, né? Que é a Comunidade Andina das Nações, ela foi iniciada, inicialmente ela era chamada de Pacto Andino.
Ela é formada por 4 países, que são a Bolívia, a Colômbia, o Equador e o Chile. Ela tem como objetivo também promover a cooperação entre as nações associadas por meio de um fundo de reserva. Tem apresentado um desempenho bastante precário e a proposta de desenvolvimento sustentável para toda a região. O CARICOM, né? É a Comunidade Mercado Comum do Caribe. Ela possui 15 membros independentes e 6 territórios, todos banhados pelo Mar do Caribe. Elas buscam promover uma integração econômica entre seus membros e coordenar sua política externa. E, por fim, o Mercosul, né, que é o maior e o mais importante da América Latina. O Mercosul ele foi formado em 1991 por Argentina, Brasil e Uruguai. Esses países eles adotaram políticas de integração econômica e comercial, estabelecendo a livre circulação de bens, serviços e capitais. Muitas das mercadorias fabricadas nos países membros, elas podem ser comercializadas internamente sem que haja tarifas de importação desses produtos. Então, desde a sua criação, o bloco ele enfrenta dificuldades para concluir a integração econômica e comercial. E isso ocorre devido às grandes diferenças econômicas entre esses países membros. Por fim, no capítulo fala-se também sobre o protecionismo comercial, né, sendo este uma barreira ao desenvolvimento. Então, o que é esse protecionismo? O protecionismo, pessoal, é uma política econômica que visa conter essa competição internacional para favorecer os produtos nacionais. Essa proteção ela se dá sobretudo através das tarifas de importação, que tornam os produtos estrangeiros mais caros. A teoria do protecionismo ela prega exatamente o oposto da teoria do livre comércio, que defende uma economia globalizada e integrada entre as nações. Embora a política protecionismo ela favoreça, né, algumas indústrias no curto prazo, ela não é benéfica para a sociedade como um todo, principalmente porque ela acarreta um alto custo para tentar adquirir produtos que podem ser comprados de forma muito mais barata, o que pode causar ainda um aumento na inflação. Então, existem diferentes formas de estabelecer um protecionismo comercial. A mais comum, como foi vista, é de taxar as importações de forma que estes produtos estrangeiros eles se tornem caros através das barreiras alfandegárias, que são conjuntos de tarifa cobrada pelos governos. Então, a importação de produtos estrangeiros estrangeiros, dificultando países mais pobres do mundo, né, de economia agrária, ganhar espaço no comércio internacional. Portanto, o governo espera assim que a população ela consuma os produtos nacionais. Certo? Então é isso. Muito obrigada a todos.